E aí, galera, beleza? Eu sou Michel de Biologia aqui mais uma vez para a nossa segunda aula de circulação animal, agora dando ênfase no sistema circulatório humano. Como está organizada a circulação no ser humano? Lembrando que o ser humano é um mamífero, então, como falamos na última aula, temos circulação fechada, o sangue circula apenas pelo interior dos vasos, circulação dupla, 2 fluxos sanguíneos pelo coração, um arterial rico em O2 e um venoso rico em CO2, e completa também. O que é circulação completa? Não há mistura entre sangue arterial e venoso. O principal órgão responsável por empurrar o sangue exercendo pressão sobre ele é o coração. O coração ele está localizado no espaço entre os pulmões, no meio deles, que é chamado mediastino. Mas ele tem o lado esquerdo um pouco mais desenvolvido, porque é do lado esquerdo que eu vou agora ter o ventrículo, a cavidade que empurra o sangue mais desenvolvida, para empurrar sangue para todo o corpo, como a gente já vai ver. Então, o ventrículo esquerdo apresenta paredes musculares mais espessas. Isso faz com que o coração tenha um leve deslocamento para o lado esquerdo. Ora, o que o coração faz? Ele relaxa, se enche de sangue, contrai, empurrando o sangue. Então, nós veremos que o coração, aqui à esquerda, visto por fora, quando olhamos em corte longitudinal por dentro dele, vemos que ele é dividido em cavidades. Essas cavidades recebem a denominação de átrios e ventrículos. Átrios são cavidades que recebem o sangue. Nós temos o átrio direito e a cavidade que empurra o sangue é o ventrículo. Aqui o ventrículo direito. Nós temos do lado esquerdo outro átrio, átrio esquerdo, e o ventrículo esquerdo. Então o que acontece? O coração tem 4 cavidades no ser humano, ele é tetracavitário, e essas cavidades estão totalmente separadas. Nós temos sangue chegando do corpo pelas veias cavas, veia cava inferior, veia cava superior. 2 veias cavas trazem o sangue venoso, com CO2, para o átrio direito. O sangue passa pela válvula tricúspide, uma válvula agora que existe entre o átrio e o ventrículo direito. O sangue ainda venoso com CO2 vai ser empurrado pelo ventrículo direito para vaso que sai do coração é a artéria. Artérias pulmonares, que vão levar sangue venoso para os pulmões, esquerdo e direito. Chegando nos pulmões, como vimos na aula de respiração, ocorre a hematose, a troca de gases com o meio. Sai o CO2, entra o O2. Esse sangue agora é chamado de sangue arterial. Esse sangue arterial volta para o coração. Vaso que chega no coração trazendo sangue é veia. As veias pulmonares trazem sangue arterial para o átrio esquerdo. Passa pela válvula agora entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, que é a válvula mitral ou bicúspide, e esse sangue arterial é empurrado pelo ventrículo esquerdo para a artéria aorta, aí o arco aórtico nos mamíferos é para a esquerda, para ser mandado para todo o corpo. Peraí, então o coração é um órgão muscular? Sim. O músculo cardíaco, chamado miocárdio, tem que relaxar e contrair. Para isso ele gasta energia. Então ele precisa de uma farta distribuição, farto fornecimento de oxigênio e nutrientes. Quem vai fazer isso? A primeira ramificação da artéria aorta, como podemos observar aqui está a artéria aorta. A primeira ramificação dela são vasos que retornam para o coração. Esses vasos são chamados de coronárias. Então, as coronárias trazem sangue e irrigam o músculo cardíaco. Neste exemplo aqui, nós estamos vendo que as coronárias estão comprometidas pelo acúmulo de gordura em seu interior, por placas de gordura, ateromas no seu interior. E aí, quando eu tenho agora uma possibilidade de obstrução da coronária, pode chegar ao ponto de não chegar sangue no músculo cardíaco. E aí você tem uma das causas de infarto do miocárdio, uma parada cardíaca. Ora, o que acontece? Se vamos dizer que eu tenho um ponto aqui de obstrução, parcial ou total,
que eu posso fazer? Eu tento desobstruir com um catéter, um cateterismo pode ser feito. Mas caso isso não seja possível, porque agora o bloco de gordura já comprometeu a estrutura do vaso, você pode fazer um desvio. Você pega um vaso de outra parte do corpo e coloca aqui, desviando o fluxo dessa obstrução. Esse enxerto normalmente é de uma veia retirada do corpo. Se for da perna, veia safena, eu vou chamar de ponte coronariana de safena. Se for da veia mamária, eu vou chamar de ponte coronariana de mamária. Ora, então, as coronárias são ramificações finíssimas da aorta que irrigam o músculo cardíaco miocárdio com nutrientes. Se eu tiver placas de colesterol obstruindo a passagem do sangue e oferecendo risco, então, para a frequência cardíaca, para a manutenção do trabalho do coração, eu posso fazer um transplante, um enxerto da veia safena ou da veia mamária, a fim de permitir a continuidade do fluxo sanguíneo. Se eu fizer isso a partir da veia safena, eu vou chamar essa ponte coronariana de ponte de safena. Se eu fizer da veia mamária, eu vou chamar de ponte coronariana de mamária. Ora, olhando então aqui para o coração, nós temos que entender como ele trabalha. Então, o coração relaxa, enchendo os ventrículos de sangue, é a diástole, e depois ele contrai os ventrículos, empurrando o sangue agora para fora, a sístole. Então, ele relaxa, contrai, diástole, sístole. Peraí. Então, a pressão maior sobre o sangue, a pressão arterial, é aquela que você vai observar quando o coração contrai. É a pressão sistólica. Quando você vai medir a pressão do indivíduo, você vai agora, num dos membros, no braço, pega a artéria braquial e vai verificar a pressão do sangue ali. Como? Com o esfigmomanômetro, aquele aparelhinho que estrangula o braço, aperta o braço, você vai obstruir o fluxo de sangue nessa artéria. Quando você vai soltando levemente esse esfigmomanômetro, o sangue passa com tudo. Aí você vai sentir, você vai ouvir com o estetoscópio a grande pressão sistólica. E aí o vaso vai dilatando. Quando você não ouvir mais ruídos, chegou no ponto de relaxamento, é a pressão diastólica que é a menor. Então nós temos uma tabela que nos permite agora fazer uma leitura da pressão arterial, que é medida normalmente em milímetros de mercúrio. Então, popularmente, a gente fala que a pessoa tem pressão 12/8, na verdade são 120 milímetros de mercúrio para a pressão sistólica máxima e 80 milímetros de mercúrio para a pressão diastólica mínima. O normal, a média, está entre 90 e 120 para a máxima sistólica e 60 e 80 para a diastólica. Então, se você tem uma pressão 120/80 ou 12/8, 120/70, 12/7, 110/70, 11/7, 100/70, 10/7, sua pressão é considerada normal. Valores acima disso, para a diastólica, já são considerados de hipertensão arterial. Valores também muito elevados para a diastólica também não são desejados. Se você tiver valores de pressão sistólica e diastólica menores, pressão sistólica média menor do que 9, pressão diastólica agora em média menor do que 6, você tem hipotensão arterial. A hipertensão é considerada, em geral, pior do que a hipotensão, porque na hipertensão você pode ter ruptura de pequenos vasos sanguíneos, levando a incidentes vasculares no cérebro, por exemplo, somos antigamente chamados de AVC, ou chamados de IVC também. Então, representando aqui a circulação, observamos duas circulações agora no ser humano, a gente tinha mencionado em outra aula, vamos repetir. Então, peraí, sangue com CO2 chegou agora no coração. O CO2 produzido na respiração celular passa para o sangue, vai ser transportado no sangue, na forma de homocarbonato ou dentro das hemácias ligado à hemoglobina, pelas veias cavas inferior e superior. O sangue venoso chega no lado direito do coração, átrio direito, passa para o ventrículo direito. Esse sangue é empurrado pela artéria pulmonar, porque é artéria, porque é vaso que sai do coração. E no caso agora está levando sangue com
CO2. A artéria pulmonar leva sangue com CO2 para os pulmões. Lá, do sangue, o CO2 passa para os alvéolos. Perfeito. E o que? A troca agora dos gases. E aí, opa, peguei a cozinhada de aqui, ó. Perfeito. Aí o que acontece? O O2 dos alvéolos passa para o sangue, passa para as hemácias, vai ser transportado pela hemoglobina, o sangue tornou-se. Esse sangue com O2 volta para o coração. Esse sangue arterial é levado por um vaso que chega no coração, é veia. Então, veias pulmonares trazem sangue arterial. Cai no átrio esquerdo, passa para o ventrículo esquerdo, e daí é enviado agora pela artéria aorta para todo o corpo. E aí, quando chegar nos tecidos, ocorre a difusão do gás. Espera aí. Então, nós temos duas circulações. Uma que sai do coração e vai para o corpo e volta. Esta... Peraí, não, pegou direitinho a cor, vamos fazer assim mesmo. Esta circulação aqui é a grande circulação, a circulação sistêmica. Aqui tudo bem. A artéria aorta está levando sangue arterial, veia cava está levando sangue venoso, que era esperado. Porém, quando nós vamos analisar agora a circulação do coração para os pulmões, está invertido. A artéria pulmonar está levando sangue venoso com CO2, veia pulmonar está trazendo sangue arterial com O2 de volta para o coração. Então, a pequena circulação pulmonar, porque do coração vai para o pulmão que está aqui do lado e volta, ela está invertida. Invertida em que sentido? A artéria está levando sangue venoso, veia estará levando sangue arterial. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Isso é uma pegadinha famosa dos vestibulares. Aqui já estou demonstrando para vocês. A circulação sistêmica, o CO2 passa dos tecidos agora para o sangue, levo esse CO2 para o átrio direito, para o ventrículo direito, vai para os pulmões. CO2 sai. O que entra no seu lugar agora? O O2. Sangue arterial é levado para o lado esquerdo do coração, depois vai para todo o corpo, ser transferido. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu deixo aqui. A grande circulação sistêmica, que irriga os diversos sistemas do corpo, tem a artéria aorta levando sangue arterial, rico em O2, para o corpo, e as veias cavas carregando sangue venoso, rico em CO2, para o coração. Porém, na pequena circulação pulmonar, encontramos as artérias pulmonares levando sangue venoso, rico em CO2, para os pulmões. E as veias pulmonares trazem de volta esse sangue, agora arterial, rico em O2, para o coração. Então, a pequena circulação, e depois a gente vai ver a circulação umbilical, são as invertidas que nós temos. Nós temos caso, então, de artéria levando sangue venoso e veia levando sangue arterial. Cuidado, que isso não é exclusivo do ser humano, não é exclusivo de mamíferos, porque nos peixes eu também encontro a artéria aorta ventral, que acabou de sair do coração, indo para as brânquias, também estará levando sangue venoso. Tudo bem? Isso aqui é o que a gente precisava agora saber, basicamente, sobre a circulação humana. Na próxima aula, a gente vai ver as características do sangue e da linfa e os fenômenos fisiológicos que ali ocorrem. Obrigado pela atenção, galerinha. Aquele abraço. Até mais.